A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que tem assistido aí nossos vídeos, que tem compartilhado, que tem se inscrito aí no canal. E isso eu fico muito feliz porque dá a entender que vocês estão gostando do conteúdo. Amados, eu vejo que muitas pessoas também estão assistindo os vídeos e ainda não são inscritos. A grande maioria não são inscritos. E eu creio que essas pessoas estão gostando do conteúdo. Então, se estiver gostando do conteúdo, se inscreva no canal para que o YouTube entenda que essa mensagem, que eu estou conseguindo interagir com o público e ele alavanca cada vez mais o meu canal para que mais pessoas tenham conhecimento da verdade. Isso é muito importante. Eu peço que se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, faça sua crítica aí no canal, fique à vontade. Ative o sininho de notificações aí, clica em todos para quando eu gravar um vídeo você ficar sabendo aí das novidades que eu postei no canal. Olha, eu creio que você já viram aí, né? O tema de hoje: a lei foi dada por Moisés, a graça por Cristo. Abençoado, será que você já parou para pensar o que significa isso? Essa passagem esse título que eu acabei de falar agora, eu extraí de 1 João 17, que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu costumo dizer que a Bíblia, onde está a palavra de Deus, é um dos livros mais vendidos do mundo e mais lido também, mas é um livro menos estudado. Por que é menos estudado? Porque um estudo carece de Quando você vai estudar algo, você tem que fazer pesquisas, você tem que analisar tudo, acentuação, pontuação. Você tem que analisar tudo isso daí. Nós não podemos, abençoado, pegar a Bíblia, onde está a palavra de Deus, e olhar, abrir como fazem muitas pessoas aí, em um determinado local aí, e falar: olha, eu pedi para Deus me trazer uma mensagem hoje, olha o que ele trouxe. Não, não é assim que funciona, abençoado. Não é assim. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem: eu já li a Bíblia de capa a capa, várias vezes. E daí? Será que você soube separar o que é lei e o que é graça? Será que você soube separar o que é Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Pacto, o Antigo Pacto? Será que você fez essa separação? Eu não posso pegar aqui a Bíblia, onde está a palavra de Deus, e abrir ela assim, e ler: olha, Deus está falando comigo. Não é assim que funciona, pessoal. Nós temos que ler primeiro, tendo o discernimento do Espírito Santo de Deus, porque o Messias disse: eu irei, mas enviarei o Consolador, que te ensinará todas as coisas. Então, primeiro a gente tem que fazer uma confissão, né? E pedir aí o discernimento do Espírito Santo de Deus, que com certeza você vai ter e vai entender a palavra de Deus. As pessoas não podem assistir meus vídeos. Não, é o que o Ivan falou e pronto, acabou. Não, abençoado. Pega a sua Bíblia e confere aí se o que eu estou falando tem coerência, se o que eu estou comentando tem coerência. Não é a Bíblia se está certo ou se está errado. A Bíblia é o livro, a palavra de Deus é o conteúdo que está nela. Agora que você tem que analisar se essa Bíblia que você está usando, ela tem coerência, que o Espírito Santo de Deus vai te instruir, vai te deixar assim, de uma certa forma, com a mente iluminada e falar assim: olha, esse aqui não condiz, esse aqui deve ser algumas traduções que não foram traduzidas corretamente. Então você tem que analisar isso daí, tem que prestar atenção nisso daí. E eu tenho dito também que toda vez que nós formos ler a Bíblia, onde está a palavra de Deus, temos que atentar para acentuação, pontuação, para quem está falando, até quando está falando, para quem serve, para quem não serve. As pessoas estão aí dentro de uma denominação
lamentavelmente, volto a dizer, não estou aqui para falar mal delas, até porque esse vídeo de hoje aqui é um vídeo mais específico para quem não conhece a graça de Deus. As pessoas acham, abre a Bíblia, acha de Gênesis e Apocalipse, não, aqui vou ver o que serve para nós nos dias de hoje, o que não serve, entendeu? Eles não fazem separação de era, de época, de período, de tempo, para quem está falando. A Bíblia, eu volto a dizer, vou dar uma pausa aqui. Eu tenho dito em outros vídeos que a Bíblia, ela está lá bem, as 14 cartas de Paulo, principalmente, o Apocalipse está lá, dizendo para quem ela foi destinada. Então nós temos que atentar para isso daí. Bom, se ela tinha um destino, eu tenho até vídeo falando remetente e destinatário, então a gente tem que atentar para essas coisas. Para nós, no modo geral, para todos hoje, no mundo, de um modo geral, o que é válido, o que é eficaz para nós, é as 14 cartas de Paulo. Os outros livros, nós podemos estudar a título de conhecimento. Mesmo as 14 cartas de Paulo, nós temos que estar atentos, porque elas foram destinadas a um determinado povo. Então, nós não podemos também, hoje mesmo em graça, achar que tudo que está ali é para nós nos dias de hoje. Não é. Temos que estar atento a isso daí. Então, quando eu resolvi gravar esse vídeo, a lei foi dada por Moisés, a graça por Cristo, era para você, abençoado, que ainda faz parte de uma denominação religiosa, atentar para esses pormenores. E não ficar achando que eu estou aqui criticando vocês, que eu estou aqui maldizendo de vocês. A minha intenção não é essa. A minha intenção é que você conheça a verdade. E essa verdade é no Evangelho do Cristo ressuscitado. Ok? Então vamos lá, abençoado. Olha aqui. A lei foi dada por Moisés, a graça por Cristo. 1 João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, existia o antigo pacto, onde tinha a lei, que são 613 ordenanças. Eram 613 ordenanças. Então, Tiago disse que, eu vou ler mais para frente, olha o que Tiago está dizendo aqui. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de toda ela. Ou seja, as pessoas tinham que cumprir 613 ordenanças. Quem é que conseguia fazer isso daí? Era impossível. Só um conseguiu fazer isso daí. Só o Messias que veio aqui, o próprio Deus veio aqui, revestiu-se de carne e sangue e cumpriu toda a lei. Ele falou assim, eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir. E quando ele cumpriu, lá na cruz ele falou assim, está consumado. Consumado o quê? O que ele veio para fazer, a sua missão foi concluída. A sua missão foi concluída. Então nós temos que entender isso daí. Em Mateus 26, 28, ele fala, esse é o sangue do Novo Testamento. As pessoas estão achando que eles estão ensinando a comer. Não, houve um Antigo Testamento e há um Novo Testamento. É necessário você fazer essa separação. É necessário você fazer a separação também de lei e de graça. E da graça, né? Melhor dizendo. Olha aqui, abençoado. Jesus nos dias de sua carne, olha o que ele disse aqui. João 16, verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Ele está falando para quem? Para os seus discípulos. Eles não iam suportar por quê, abençoado? Ele ia falar da graça, do ministério, da incircuncisão para os da circuncisão. Eles não iam aceitar. Eles que estavam debaixo da lei de Moisés ali, há séculos. Agora, imagina Jesus falando assim, que não, a partir de agora não precisa mais do batismo do arrependimento, não precisa mais do jejum. A lei já foi, vai ser após a minha morte e ressurreição, ela vai deixar de existir. Imagina isso, pessoal. Ele falando isso daí. E tantas outras coisas mais que existem na lei. Que quem cresce nele, né? Como diz a Escritura, isso ele disse, seria salvo. Salvo do quê? Da grande tribulação.
Imagina ele pegando o que ele disse para Paulo e aplicando nos discípulos da lei. Até Paulo, que era da lei, para anunciar o evangelho da graça, ele teve que se converter. Converter o quê? Ele foi arrebatado ao terceiro céu, ouviu da boca do Cristo ressuscitado palavras inefáveis e trouxe para nós o evangelho da graça. Então, abençoado, se você está nas práticas de Jesus de Nazaré, não que eu queira dizer que ele não fez algo maravilhoso, é lógico que fez, mas ele fez para quem? Não foi para os gentios, ele não era ministro da incircuncisão, ele era ministro da circuncisão. Então a mensagem dele era para os judeus, não para nós, mas após a sua morte e ressurreição, de ambos os povos, judeus e não judeus, ele fez e deu o ministério da incircuncisão, o ministério da graça, o ministério da justiça, o ministério do Espírito a Paulo. Paulo é o ministro do novo pacto. E nós iremos ver aqui ainda, ok? Olha aqui, Mateus 15, 24. Vamos lá, olha o que aqui o próprio Jesus está dizendo. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Abençoado, depois você lê os outros versículos anteriores a esse, para você ter um melhor entendimento. Por que Jesus falou isso aí? Era uma mulher cananeia que vinha correndo atrás dele, gritando, pedindo socorro. Ele falou assim: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu costumo dizer que esse período de Jesus de Nazaré aqui na terra, o próprio Deus, foi um período de transitório de lei e graça. Da lei para a graça. Agora as pessoas estão fazendo uma mistura, estão achando que tudo é graça. Não, mas vivendo debaixo da lei, vivendo nas obras da lei. Esse período de Jesus de Nazaré aqui na terra foi um período de transitório, de lei para a graça. Então, quando ele disse isso aqui para a mulher de Cananeia, logo depois ele falou assim: não fui enviado, não é bom pegar os pães e jogar os cachorrinhos. Mas ela falou: ó Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí ele falou: ó Senhor, e ele falou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Mais ou menos isso, depois você lê aí e se inteira melhor. E aconteceu. Mas ele não tinha sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel? Sim, mas como eu já disse anteriormente, que era um período de transição, lei para graça. A mulher samaritana também, ele conversou com a mulher samaritana, ele fez uma transição de lei para graça acerca da mulher samaritana, que não era mais necessário orar no templo, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Então, abençoado, se você ainda faz parte de uma denominação religiosa, você tem que entender tudo isso daí. Não é só você falar, é bíblico, está na Bíblia, não. Não basta você dizer isso aí. Você tem que entender para quem que aquilo ali está dizendo. Então, vamos lá. Olha aqui, Mateus 10, verso 1. E chamando os 12 discípulos, deu-lhe poder sobre o espírito imundo para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo mal. Para quem que ele deu? Os 12. Ainda existem pessoas aqui nos dias de hoje expulsando diabos, expulsando demônios. Abençoado. Essa missão não foi para nós, foi para eles. Olha aqui, ó. Mateus 10, verso 5. Olha o que está dizendo. Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ou seja, se você está em uma denominação religiosa, estão aí na prática do que os discípulos de Jesus ensinou, você está na lei. Nós estamos no ministério do Espírito, mas você está vivendo debaixo de lei. Você está na lei. Porque os ensinamentos dos discípulos de Jesus não foi para os gentios, foi para os judeus, porque aqui está bem claro: não irei pelo caminho
dos gentios, nem entrei em cidade samaritana, porque judeus e gentios, eles não se combinavam, não se misturavam. Mas, como eu disse, era um período transitório. Então, para que venha uma mensagem para os gentios, tinha que ser uma pessoa convertida já a um novo evangelho, a um novo pacto. E essa pessoa foi Paulo. Certa vez, Jesus de Nazaré falou assim, que convinha... ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que convinha ele a juntar. Ou seja, eram os gentios que ele ia juntar. Um fez de ambos os povos, ele fez um. Você tem que entender isso, abençoado. Não adianta você pegar uma Bíblia e ir pôr debaixo do braço e ir para a igreja de terno e gravata, todo bonitinho, e não entender isso aqui. Você vai ser escravo de homens. Você vai ser escravo de homens. Chega lá, você não tem liberdade para questionar. Você tem que sentar, levantar, joelhar, vem cá para frente, tudo calado. Se você não fizer isso, você está desviado. É assim que você é tratado lá. Vamos mais. Vamos. Aqui, ó. Vou ler de novo e vou ler o versículo seguinte. Mateus 10, verso 5. Jesus enviou os 12. Ele lhes ordenou, dizendo: não irei pelo caminho dos gentios, nem entrei em cidade de samaritano, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque a mensagem dele era para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que desde que mundo é mundo, Deus escolheu um povo, os judeus. Entendeu? Aí, vamos lá, olha aqui. Abençoado, como eu já disse anteriormente, é necessário que você tenha entendimento, que você analise tudo. Não acha que tudo, pelo fato de estar na Bíblia, não, isso aqui, eu vou achar o que convém aqui. Não, aqui está falando para não dar dízimo, eu vou dar dízimo. Não, mas aqui está falando que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas aqui o pastor falou que é o diabo, vai ser o diabo. E se você ler o contexto, vai ver que está falando do pastor que não é pastor. Não adianta você ficar acreditando cegamente no seu líder religioso, sem o direito de questionar. Não adianta. Você vai viver enganado. Você vai viver enganado. Se você faz parte de uma denominação religiosa, pessoal, e você fica jejum, oração no monte, a chamada Santa Ceia, que nem é Santa Ceia, você está sendo legalista, você está sendo um da lei, você não está na graça. Você não está na graça. Todos que são das obras da lei, né, estão debaixo de maldição. De repente você questiona aí sobre alguma coisa que está acontecendo de ruim na sua vida, mas fazer o que, abençoado? Vamos lá, olha aqui, ó, para você entender melhor. Olha o que a graça de Deus começa. Olha aqui. Gálatas 2, verso 1 a seguir. Depois de passar 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Isso aqui é Paulo falando. E subi por uma revelação. Ele expôs o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Abençoados, se você vive dentro de uma denominação e fala que está vivendo na graça de Deus, mas estão na prática dos discípulos de Jesus de Nazaré, você não está na graça. Porque a graça de Deus, o evangelho da graça, foi dado a Paulo. Foi dado a Paulo. Como está escrito aqui. Gálatas 2, verso 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente espiar a nossa liberdade que temos com Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Olha aqui, tinha alguns irmãos ali que você entendeu muito bem que era da circuncisão. Aqui Paulo chama eles de falsos irmãos. Por que era falsos irmãos? Porque eles estavam no local errado, estavam sendo falsos. Aqui fala que eles secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Ou seja, se você está
nas práticas do ministério da circuncisão de Jesus de Nazaré, dos 12 discípulos, você não está na liberdade que Cristo nos libertou. Você não está, porque a liberdade aqui está no Evangelho da graça, no Evangelho do Cristo ressuscitado. E ela veio por Jesus Cristo. Como Jesus Cristo? O Nazareno? Não, o Cristo ressuscitado. Verso 5: aos quais nem ainda por uma hora cedemos por sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Ou seja, mesmo os irmãos ali intrometendo ali e espiar, eles não se sujeitaram, Paulo não se sujeitou a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse. E nós temos que fazer isso aí hoje. Nós não temos que sujeitar ao Evangelho da circuncisão. Não, nós temos que resistir firme. Verso 6: e quanto àqueles, aqui está falando de outros aqui. E quanto àqueles que parecia ser alguma coisa. Aqui, abençoado, eu tenho um entre parênteses aqui, até onde eu sei que esse entre parênteses, quando você vê na Bíblia aí, na sua Bíblia, não faz parte dos originais. Aí é onde você tem que ter um entendimento para saber se tem coerência com a verdade ou não. Aqui, vou ler de novo, verso 6. E quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, agora vem entre parênteses, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência de homem. Aí fecha parênteses. Isso aqui, meu abençoado, eu entendo que não faz parte dos originais. E tem muitos estudiosos aí também que entendem assim. Mas vocês também analisam e vê que tem coerência. Isso aqui você tem que levar em conta tudo quando você for ler a palavra de Deus que está aqui. Porque senão complica. Você vai falar, mas de repente você nem percebe por que está entre parênteses. Você tem que saber. Você tem que ter noção disso daí. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Algumas traduções dizem assim, nada me acrescentaram. Ou seja, o que eles haviam, os discípulos de Jesus, aqui Paulo está falando dos discípulos de Jesus. Ele fala que nada acrescentou. Por que nada acrescentou para ele? Porque Paulo já era conhecedor da lei, da Torá, a lei de Moisés. Ele já era, foi criado aos pés de Gamaliel. E para ele, o que ele aprendeu com Gamaliel, ele disse que foi esterco. Então, abençoado, imagina Paulo falando isso daí, que o que ele aprendeu com Gamaliel, que era um doutor da lei, Paulo falar que era esterco. Agora analisa para você, traz para os dias de hoje, você que fica aí sobre o ministério da circuncisão. Não quero falar para você que você não deve ler sim, você deve ler, mas sabendo que não é para nós. Tem muitas instruções boas ali, mas é lógico que tem. Você pode tirar proveito? É lógico que pode. O que não pode é você usar aquilo ali, igual muitas pessoas estão usando, para arrancar dinheiro e ficar rico, enriquecer por aí. Isso não pode. Porque os 10 mandamentos dizem, não matarás. Isso aí é bom? É lógico que é. Não furtarás, não cobiçar a mulher do próximo. Então, isso aí transcendem o ministério da circuncisão. Isso aí ultrapassa, isso aí é eterno. Isso é eterno, não tem como tirar isso daí. Então vamos lá, o versículo 7. Antes, pelo contrário, nós estamos lendo aqui Gálatas 2, verso 7 agora. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro a da circuncisão. Está vendo, pessoal? Qual o evangelho que você está pregando na sua denominação? Da circuncisão ou da incircuncisão? Vou ler de novo. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão
estava confiado, como a Pedro da circuncisão, outra vez parênteses aqui, mas tem o discernimento aí para saber se tem coerência ou não. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Tem coerência? Tem sim. Tem sim. Então é válido sim. Verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que era considerado como as colunas, a graça, vou ler de novo. 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que era conhecido como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nos fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Olha aqui, abençoado. Olha o tanto de informação que tem só nesse versículo aqui. Aí você foca de repente só em uma frase. Não pode, você tem que analisar tudo isso aqui. E conhecendo, eles conheceu. Quem conheceu? Tiago, Cefas e João, que eles eram considerados a coluna, as colunas. Por que era considerado as colunas? Porque ele andou com o Messias, caminhou com ele. Então eles eram os caras mesmo. Eles eram considerados. Agora imagina aquele que foi ao terceiro céu e recebeu da boca do Cristo ressuscitado o evangelho da incircuncisão. E aí, abençoado? Quem é mais nessa história entre nós aqui? Quem é mais aqui nessa história aqui? Tiago, Cefas e João ou Paulo, que foi lá arrebatado ao terceiro céu? Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Ele diz que não sabe. Quem é? Porque nós sabemos que Deus se fez carne e andou aqui na terra, na pessoa de Jesus de Nazaré. Depois ele morreu e ressuscitou, voltou a ser espírito de novo. E Paulo teve uma conversa com ele no paraíso. E aí, abençoado? Imagina o tanto que isso é forte. Aí, para você desprezar a mensagem de Paulo, tem que ser muito, sei lá, o que eu posso falar? Não tem cabimento, pessoal, não tem cabimento. Verso 10. Recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres e que também procurei com diligência. Agora você para e imagina uma coisa dessa aí. Tem alguém preocupado com o pobre aqui? Não tem. Não tem. Os pastores pedem tudo e faz promessa e fala que é Deus que vai pagar. Não, dá 100 que você vai ganhar 200. Deus vai te dar, fazendo compra, fazendo dívida para Deus pagar. Deus não faz barganha, abençoado. Olha aqui, olha o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde os tempos eternos esteve oculto. Abençoado, analisa bem isso daqui, tanto de coisa bastante interessante, tanto de alimento sólido que temos aqui. Ora, aquele que aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o Jesus de Nazaré, porque até onde eu sei, Paulo nem chegou a conhecer ele. Quem é esse Jesus aqui? É o que ressuscitou, que apareceu para ele a caminho de Damasco. Não era o Jesus de Nazaré. Vocês lembram no início desse vídeo, quando eu falei que Jesus tinha muito que falar aos discípulos, mas eles não iam suportar? Apareceu a Paulo e falou para Paulo, mas antes ele converteu Paulo, ele transformou Paulo de Saulo para Paulo, né? Então, abençoado, você viu? Vamos lá, Romanos 16, 26. Mas que se manifestou agora. Olha aqui.
Paulo está dizendo aqui, em Romanos 16, 25, assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação. Houve uma revelação para quem? Para Paulo, no terceiro céu, conforme a revelação do ministério que desde os tempos anteriores esteve oculto. Desde os tempos anteriores esteve, desde os tempos eternos esteve oculto. Qual é essa revelação? Qual é esse evangelho? É o da graça, pessoal. Então, se você está no evangelho aí, se você está no ministério da circuncisão, você não está nesse ministério que estava em oculto. Mas Paulo fala que esteve. Por que esteve? Não, porque foi revelado para ele. Não está mais em oculto. Isso aqui você tem que analisar o seguinte: quando que isso ocorreu? Em que ano que isso ocorreu? A partir do momento que Paulo escreveu essa carta aos Romanos, daí para cá, esse ministério não está mais em oculto, ele está revelado. Mas para muitos ainda está em oculto. Por quê? Eles recusam aceitar as 14 cartas de Paulo. Muitas das vezes até porque não dá lucro. Pregar a verdade não dá lucro, dá prejuízo. Pregar a verdade vai ter que muitos pastores, muitos padres por aí terem que ir trabalhar, caçar um emprego, não viver do suor de ninguém mais. Por isso que eles não pregam. Vai dar liberdade a você, pessoal. Se eles pregar as 14 cartas de Paulo, que é o evangelho da graça, o evangelho do novo pacto, que Jesus anunciou em Mateus 26, 28, se eles pregar isso daí, eles vão ficar desempregados, porque é liberdade, e as pessoas vão ser libertas. Liberta do quê? Desse jugo de escravidão que estão sendo imposto aí há anos e anos e anos. E as pessoas, muitas das vezes falam assim, até eu vou fazer um vídeo falando acerca da porta larga e a porta estreita. Eles acham que eles estão na porta estreita, mas não. É difícil você ver uma igreja robusta com a porta estreita, pessoal. Você só vê uma igreja com a porta estreita se ela for uma igreja, de parede, Você só consegue ver ela com uma porta estreita se ela for de uma vila, de um bairro, de um setor longínquo. Aí você vê ela com uma portinha. Mas se você for nesses grandes templos, são portas largas mesmo. E entra muita gente lá. E se você analisar, lá está lotado. Agora não, por causa da pandemia, Então, eu vou fazer um vídeo específico acerca da porta larga e a estreita. Então, quem está entrando pela porta estreita é quem está indo para as chamadas, conhecendo, ou quem está conhecendo a graça de Deus. É quem está conhecendo a graça de Deus. Essa porta estreita é para os dias de hoje? Não, era para aquela época. Mas hoje nós podemos fazer uma reflexão válida, sim, porque Cristo, Ele inaugurou um novo caminho. E hoje nós temos liberdade e acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de intermediário entre nós e o Criador. Então esse evangelho que estava em oculto já não está mais a partir desse momento aqui. Romanos 16, 26. Mas que se manifestou agora. Agora quando? Hoje que eu estou falando? Não. Quando Paulo escreveu aqui aos Romanos. E se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno. Segundo o mandamento do Deus eterno. E todas as nações para a obediência da fé. Olha aqui, pessoal. Mas que se manifestou agora. Manifestou agora. E se notificou pela escritura dos profetas. Ou seja, foi notificado. Os profetas também anunciaram. Mas só que muitos não deram ouvido. Muitos não deram ouvido. Foram anunciados. Só que muitos
deram ouvido. Segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. 27. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Aqui seria Abba Pai, né? Olha aqui, pessoal. Paulo, após a sua conversão, olha o que ele diz. Na sua conversão, olha o que ele disse, em Atos 22, 18. E vi aquele que me dizia, dá-te depressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Abençoado, aqui, Paulo está saindo de Jerusalém. O Cristo ressuscitado fala para ele, sai depressa, porque eles aqui não vão receber o seu testemunho acerca de mim. Por quê? Ali em Jerusalém, era um local extremamente religioso. Imagina Paulo pregando a graça lá. Imagina. E outra, lá, a missão era para os discípulos de Jesus de Nazaré. Então, ele teria que ir para os gentios de longe, levar a mensagem da graça de Deus. E esperar que após o juízo de ambos os povos, Deus fez um, ou seja, judeus e não judeus foram todos agregados. Eu não pus esse versículo aqui, mas você pode estar pesquisando aí. Ó, Atos 18, Atos 22, 18. E vi aquele que dizia, não é o Cristo, não é Jesus de Nazaré, porque já havia morrido e ressuscitado. E vi aquele que me dizia, dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão os teus testemunhos acerca de mim. Agora imagina, se você não recebe hoje o testemunho de Cristo ressuscitado, você se encontra nas condições dessas pessoas, dos judeus ainda, dessa época. Porque Paulo ia anunciar o evangelho da graça. Imagina eles falando que o diabo já foi aniquilado lá, né? Eles sabem que os judeus lá sabiam que esse diabo que o sistema prega hoje, para eles lá, é totalmente diferente. Eles sabem que não existe isso daí. Só o povo que hollywoodiano aí que inventaram isso daí. Então, imagina Paulo pregando o evangelho da graça para os judeus. Até porque ele não poderia fazer isso, porque Cristo o Messias já havia chamado os 12 para anunciar o evangelho lá, da circuncisão lá. Então, Paulo é o da incircuncisão. Então, são ministérios distintos. 19, Atos 22, 19. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava-os na sinagoga, os que criam em ti. Aí, ó, aqui o Paulo baixou a bola, né? Olha a submissão com que ele fala aqui. Olha como que ele conversa aqui. Dá até para a gente sentir a voz dele, né? Se a gente analisar bem direitinho, né? Olha aqui, vou ler até de novo porque é bastante interessante aqui. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. Dá até para a gente ver Paulo falando aqui, né? Dá até para a gente ouvir, melhor dizendo. 20. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte. E guardava a capa dos que o matavam. Guardava a capa dos que matavam. Agora eu te pergunto, por que será que Paulo não matou também? Não tacou pedra, hein? Será por quê, hein? Será que já não havia algo aqui predestinado para ele? É lógico que sim. É lógico que sim. 21. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Aos gentios de longe. Você viu que Paulo foi enviado aos gentios e os 12 foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel? Abençoado, se você pega a palavra de Deus e não sabe fazer essa separação, você está enrolado. Você se enrola todo.
Não adianta você ficar catando aqui e lá sem fazer essa separação, que você vai se enrolar todo, não vai entender nada. Você tem que entender isso sim. Eu não coloquei aqui, mas fala aqui, eu acho que é Éfesos 2, fala que de ambos os povos ele fez um. Pesquisa aí depois. De ambos os povos ele fez um. Agora não existe judeus, não judeus, gentil, não gentil. É tudo um povo só. Mas as pessoas estão indo para a lei, querendo ser escravo de homens. Como que isso acontece? É quando você se submete a um pastor, a um padre, e põe ele como mediador entre você e o Criador. Você está voltando, você está decaindo da graça, você está entrando num jugo de escravidão, você está entrando no ministério da morte, de condenação. Porque o antigo pacto era ser um ministério de morte e condenação. O ministério do Espírito não, é justiça e paz. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, para que porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uma hora eu quero fazer um vídeo falando disso aqui, pessoal. Isso é muito interessante isso aqui. Olha aqui, abençoado. Se você só ler assim superficialmente, vai complicar. Mas quando você analisa aqui, Cristo, qual Cristo? De Nazaré? Não. O Cristo ressuscitado nos resgatou da maldição da lei. Nos quem? Eu estava debaixo da lei? Não. Você estava? Não. Nós nascemos anos e anos depois. Como é que eu posso dizer que ele resgatou? Ah, ele já previa. Não, abençoado. Não existe isso não. Ele resgatou os que estavam debaixo da lei, quem vivia sobre a lei de Moisés. Ele resgatou. Até um versículo que ele fala que ele transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós saímos do ministério da condenação, estamos no ministério da justiça e paz. Ele resgatou. Agora as pessoas estão tornando, quando você faz parte de uma denominação religiosa, você está voltando para o ministério da condenação. Ó, vou ler de novo. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei era maldita, fazendo-se maldito por nós. Aí você, por exemplo, fica em jejum, oração no templo e tal, com os costumes judaicos, você está anulando tudo isso daqui. Continuando, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Por nós, digo nós, o pessoal daquela época, nós já nascemos e já tinha limpado tudo isso daí. Gálatas 3:10, olha aqui o que está dizendo. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-la. Ou seja, preste bastante atenção, abençoado. Não estou aqui para falar mal de você, você que faz parte de uma denominação religiosa. Preste bastante atenção aqui. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Você já parou para analisar o que são obras da lei? Obras da lei? Você já estudou? O seu pastor, seu padre, seu líder religioso já falou para você disso daí? Eu duvido que você, ao ouvir isso daqui, você vai continuar nas obras da lei. De repente você nem sabe por que está acontecendo algo ruim aí com você. Porque aqui fala, está debaixo de maldição. O que são obras da lei? É o esforço próprio. É você se esforçar para ser salvo. É você fazer jejum para se justificar. É você se sacrificar. É você, no seu eu, querendo resolver aquilo que Cristo já resolveu. Aí você está debaixo de maldição, porque a lei era maldição. Jejum, oração no monte,
Páscoa judaica, que vocês falam que é Santa Ceia, entendeu? Você está debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Olha, está escrito no livro da lei. O que está escrito no livro da lei? Jejum, orar no monte, dízimo, Páscoa judaica, que você fala que é Santa Ceia, o batismo nas águas, tudo isso aí. E nem campanhas tem, e vocês ainda praticam. Por que fala assim? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Por quê? Porque a lei era 613 ordenanças e você tinha que cumprir as 613. Tiago diz, Tiago 2, verso 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de toda ela. Não sou eu que estou dizendo, abençoado. Então, se você vive aí no ministério da lei, você está debaixo de maldição, porque você não dá conta de cumprir os 613 ordenanças. Você não consegue. De repente você nem sabe por que está acontecendo algo ruim na sua vida. Porque você dá o dízimo, porque você jejua, porque você vai na oração tal hora, e está acontecendo, não vai para frente. Está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição. Eu só lamento, abençoado, dizer que está, não sou eu que estou dizendo, eu estou aqui com um instrumento sonoro transmitindo para você, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então, se você está fazendo só, eu creio que dentro do sistema religioso eles não fazem nem 5% das 613. 5% de 613, 5 vezes 6, 30. Ou seja, 30 e poucas ordenanças. Eu duvido que está sendo cumprido. 30 e poucas ordenanças dentro de um sistema religioso. Agora imagina 613. Quanta maldição está vindo para a sua vida, meu senhor? Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem aí compartilhado. Peço que se inscrevam no canal, que compartilhe aí os vídeos para que mais pessoas tomem conhecimento. Se esse vídeo foi edificante para você, compartilha, se inscreva no canal, comente. Eu não estou aqui falando bonito, porque até eu nem sei falar bonito. Nunca fiz parte como alguém importante dentro de um sistema religioso. Eu fiz parte como uma pessoa que sentou no banco e ficou lá só ouvindo, sem direito de falar nada. Então eu não aprendi a falar bonito não. Mas eu estou falando o que está escrito aqui. Eu creio que está sendo. Eu creio que você está entendendo. Eu creio que você está entendendo. Ok? Então, estamos encerrando mais um vídeo aqui. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus e depois a cada um de vocês por estar aí assistindo até o final esse vídeo. Algumas pessoas dizem que os vídeos ficam grandes demais, mas não tem como a gente fazer um vídeo pequeno aí e resumir tudo isso que a gente falou, não. Vai ficar faltando. Na verdade, se a gente fosse falar mais disso aqui, era vídeo para mais de 2 horas. As pessoas às vezes não conseguem estudar a Bíblia porque as pessoas ficam com preguiça de ler a Bíblia. Porque quando olha para ela assim, vê ela dessa grossura, com as folhas bem fininhas, não dou conta, desiste. Mas temos que estudar. Ok? Muito obrigado aí a cada um de vocês. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz.